pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Prosa Legal. E eu gostaria de pedir um grande favor, que você já sabe, né? Para que o nosso canal possa crescer cada vez mais, que os vídeos nossos possam atingir mais e mais pessoas, precisamos daquele grande favorzinho seu, qual que é mesmo? Curtir nossos vídeos, né? Compartilhar e também se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, né? Que você está vendo aí na tela. E também, claro, nós temos aí, além das redes sociais, nós temos também o nosso canal no Spotify, né? Se você estiver dirigindo, deslocando, né? De repente indo para o trabalho e quer ouvir o nosso podcast, então também tá lá no Spotify, beleza? Se você também quiser apoiar o nosso podcast, se quiser também ajudar a gente a crescer cada vez mais, se quiser, é claro, né? Mostrar o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, também nós temos um espaço aqui para patrocínio, tá ok? Então nós também estamos à disposição se você quiser ser aí o nosso patrocinador, tá ok? E iniciando os nossos trabalhos de hoje, eu estou aqui com uma convidada especial, celebridade, né? É uma pessoa que começou ali, de repente não queria nada e de repente foi crescendo e hoje ela está com 92 mil seguidores no Instagram. Eu estou falando da Letícia Engordite. Letícia, é uma grande alegria para a gente receber você aqui hoje, né? E contar um pouquinho aí da sua história. Eu queria que você iniciasse falando aí pro pessoal, né? Assim, rapidamente. Não sei rápido, não, pode falar o tanto que você quiser. Quem é a Letícia? De onde você nasceu e qual é a sua formação? Olá, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui. Eu sou a Letícia, eu sou a criadora da página Engordite, eu sou daqui de Pouso Alegre mesmo, eu nasci aqui, diferente de muita gente que chega na cidade porque veio a trabalho, eu não, eu nasci e vivi a minha vida inteira aqui e acho que vou ficar aqui para sempre. Diz que quando toma água do mandu para quem vem de fora, né? Toma água do mandu, não vai embora mais. É verdade, eu já ouvi falar isso mesmo, é verdade. Eu acho que comigo tomei água do mandu desde cedo. Né? Então. E eu tenho a página desde 2018 e eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela criação de conteúdo. Comecei realmente sem expectativa, como um hobby. E hoje a gente consegue, né, unir o trabalho aí da criação de conteúdo e também promover muitos lugares, né, aqui da cidade, da região, trazer essa valorização, que é uma coisa que eu falo muito desde sempre, né, as pessoas aprenderem a valorizar o que a gente tem de bom aqui na cidade, principalmente para comer. Exatamente. Letícia, e qual que na verdade é assim a sua formação acadêmica? Você formou em quê? Eu formei em Direito, que não tem absolutamente nada a ver, né? Com a criação de conteúdo, não, nada a ver, né? Um curso bem, digamos assim, não que os outros cursos não sejam sérios, né? Mas a área do direito, ela é extremamente burocrática, ela lida com questões que são muito sensíveis até, né? No dia a dia. E eu trabalho com a criação de conteúdo, que é uma coisa leve. Mais leve, exatamente, né? Que é o oposto, né? Que mescla aí o entretenimento. Claro que a gente tem que ter responsabilidade, mas eu sou formada em Direito e nunca exerceu? Já exerci. Eu passei na OAB, ainda fiz o curso, né? Fiz os 5 anos de curso. Passei na OAB, peguei minha OAB... E ainda advoguei por mais ou menos 2 anos. Aí, depois desses 2 anos que eu vi que eu não tinha nenhuma pretensão ali de continuar na área. E aí, eu comecei a fazer uma transição de carreira, que foi a carreira para a área do marketing, na verdade, né? Você chegou a fazer alguma pós, alguma coisa? Sim, eu cheguei a fazer 2 pós. Eu fiz uma pós focada em gestão de conteúdo. Mas e essa pós foi uma pós que eu fiz online, EAD. E ela era muito focada em jornalismo. Então eu tinha... Porque era o meu sonho, né? Meu sonho era fazer jornalismo. Que legal. E eu tinha muitos colegas dessa pós que
formados, né, em comunicação social, em jornalismo. Aí eu fiz essa pós e depois eu fiz também uma pós em marketing e mídias sociais na PUC, em Poços. Que legal. E aí Bacana. essa pós realmente me abriu muitas portas, né? E foi onde eu comecei a Despertar. assim. despertar, Que a ver legal. como o poder da rede social Sim. poderia, né, mudar a minha vida. Pois é. Então, eu realizei meu sonho de ser jornalista. É. Eu sou formado em comunicação social. Olha só. Foi assim, até uma escolha que realmente eu tinha duas escolhas, na verdade. Eu ia ser letras ou ia ser comunicação social. Como eu vi a grade, eu achei bacana, e acabei fazendo, né? Me formei em 96. Já fiz muitos trabalhos de jornalismo também, né? Mas aí hoje, depois, eu trabalhei mais na área de comunicação, de publicidade, né? Sim. E agora, me diz uma coisa. Você chegou a pensar essa história, vamos dizer assim, né? Você não chegou pra tua mãe um dia lá, mãe, eu quero ser influencer. Nem tinha isso na época, né? Nem tinha rede social, né? Então, tipo assim, como é que você, né, sendo formado em Direito, lógico que você fez essas pós depois mais focado em redes sociais, como é que começou? Eu queria que você contasse pra gente, sim, detalhes, tipo assim, você começou de que forma? Como é que você descobriu? Você começou tipo assim, vou criar um Instagram aqui e começar a dar dicas. Foi mais ou menos isso? Foi assim, ó. Na época quando eu criei o Instagram, eu lembro como se fosse ontem, né? Eu advogava, eu tava no intervalo de almoço ali, porque eu advogava com o meu esposo, né? Na época a gente era namorado, mas né, hoje a gente é esposo. E aí eu tava lá, depois do almoço, deitada, aí eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou criar uma página no Instagram pra compartilhar foto estilosa de comida. Porque isso foi em 2016. Nossa. Então, né, já faz 9 anos. 9 anos? 9 anos. Puxa. Então, o Instagram era muito diferente do que ele é hoje. Então, ele era uma pegada mais de foto, ele era uma pegada mais... aquela coisa de status, né? As pessoas de filtro. O começo do Instagram foi mais fotografia, não era tão focado em vídeo, né? Era só fotografia, nem tinha carrossel, não tinha story. Não tinha. Então, aí eu criei essa página. E por que eu criei essa página? Porque eu fazia muita receita em casa. Eu tinha feito dieta. Olha que loucura como as voltas que a vida dá, né? Eu tinha feito dieta. E aí, nessa dieta que eu fiz, eu acabei aprendendo a cozinhar. Entendi. E aí, eu queria tirar foto dos pratos que eu fazia e postar. Só que eu não queria postar no meu perfil pessoal. E aí, quando eu criei Engordagem, eu também não queria que ninguém soubesse que era eu. Olha só. Eu queria postar ali... Você queria ficar por trás. Eu não queria... Dos bastidores. Porque era muito aquela coisa assim, se eu postasse no meu Instagram pessoal, as pessoas iam ficar falando, nossa, quer virar blogueira. Na época tinha muito era isso, muito, né? Tava no auge esse negócio de blogueira, né? Blogueira, que não sei o quê. E eu não mais queria. Um blogueiro. E eu não queria. Aí eu criei escondido. Só que aí pra mim foi muito viciante, né? Porque eu comecei a achar divertido ficar postando essas fotos, ainda que não tivessem nem muita informação, né? Eu comecei de um jeito, assim, eu apanhei no começo. Entendi. Comecei de um jeito não totalmente tinha muito objetivo, errado. era mais só pra... Só postava, diversão, né? né? A minha ideia era ganhar curtida e ganhar seguidor. Aham. E aí foi indo. E muito também com isso, em 2016, o YouTube tava muito em alta. Tava. Muito, muito Sim. em alta. Não que não esteja ainda, Claro, né? É uma rede que é... Instagram e YouTube hoje ainda são, Sim. digamos assim, os campeões, né? Exatamente. E aí eu cheguei a cogitar de criar um canal no YouTube, mas eu tinha muita dificuldade com gravação de vídeo de uma forma geral. O celular na época não era tão bom, né? Qualidade de vídeo não era tão legal. Então, assim, era muito complicado. Eu não tinha um cenário. E eu também não sabia ao certo o que eu ia postar, porque gravar receita era uma trabalheira, né? E eu peguei muita fase daquele cara lá, do Brog, do Ana Maria Brog, sabe? Que ele deu o nome pro canal dele de Ana Maria Brog, porque ele gravava as receitas e ele ficou famoso porque ele replicava a receita famosa. Mas não especificamente da Ana Maria. Não, por exemplo, refiz como é que chama? Aquele do McDonald's lá, o Big Mac. Fiz a receita de Rafaelo. Ferreiro Rocher caseiro. E ele ficou muito famoso. Entendi. Então, assim, era um cara que eu acabava... Você meio que se espelhou um pouco, né? Sim, comecei a olhar, achava legal. E aí, nisso, os anos foram passando. E eu já sabia que eu não queria o direito.
né? E eu já estava entretida. Aí já ficou claro pra você que não era o caminho Não mais. era. Eu já estava muito entretida com o Instagram. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer a minha pós em Poços, quando eu fui para Poços de Caldas, eu encontrei uma página lá que postava as comidas de Poços. Olha Que é só. os sabores de Poços da Giovana. Tá. E aí eu achei muito legal. Aí eu falei, gente, que ideia sensacional. Vou começar a fazer também. E aí peguei um pouquinho, né, da inspiração do que ela fazia. Postava também alguns lugares que eu ia lá quando eu ia assistir a aula, né? Fotografava tudo, postava e comecei a fazer isso aqui em Pouso Alegre. Isso aí já era 2018. E aí eu comecei a fazer aqui em Pouso Alegre e fui postando. Só que tinha uma diferença. Naquela época, até 2020, até ali o começo da pandemia, quando eu não gostava de alguma coisa, eu postava também. E aí eu arrumava confusão. Nossa, comprar briga. Comprava briga. E aí as Olha pessoas muitas só. vezes queriam me matar, porque eu pegava pesado. Sério? E é uma coisa que eu, hoje em dia, de certa forma, eu até me arrependo. Nossa. Porque eu acho que não precisa, não precisaria, né? Não Uhum. precisaria, mas foi a forma que eu encontrei. É porque o problema assim, é que a rede social, ela tem uma força muito grande. Então, se você fala positivamente, o negócio espalha. Mas se você fala negativamente Sim. também, espalha, às vezes, até mais. Sim. Né? Então, pode Nossa, realmente espalha dar muito até problema. mais. Espalha até mais. É aquele negócio, né? O negativo espalha mais rápido que o positivo. Né? Espalha. Então, só que eu achava que não que eu acho que eu tava fazendo errado, né? Mas foi o caminho que eu encontrei pra começar, até eu atingir a maturidade de perceber falar, que não era poxa, legal, né? não precisa, né? É. E aí, o que eu comecei a fazer? Aí eu comecei a fazer exatamente isso. Eu só vou postar aquilo que eu achar legal. O que eu não achar legal, eu guardo Você pra vai mim. guardando. Eu guardo pra mim e, assim, não precisa postar, não Sim. precisa falar. E eu tenho trabalhado assim já faz um bom tempo e tem dado bem certo. Legal. Porque no começo eu ficava um pouco insegura com isso também, sabe? Eu ficava com receio de postar só as coisas boas e as pessoas começaram a falar assim, ai, mas... Tá puxando o saco. tá puxando o saco. Ou então assim, mas ela fala que tudo é bom. Só que hoje em dia, né, como eu tomo muito cuidado, tem bastante critério, as pessoas realmente confiam. Porque elas acabam tendo a prova que as indicações que eu faço realmente são boas. Sim. Né? E por que esse trocadilho aí do engordite? É uma brincadeira isso? Porque assim, na verdade, diet não tem nada, né? Não. Porque você vai em cada lugar lá, você se esbalda lá, né? Ela pega umas pizzas, uns lanchão e come aquele monte de coisa. Quer dizer, de diet não tem nada. Não. Então, tipo assim, foi meio que um trocadilho que você quis fazer? Qual que foi a ideia? Por que engordite? Foi bem por causa do começo, né? Por causa das comidas de dieta. Porque na época eu fazia dieta e postava algumas comidas de dieta, mas também postava algumas comidas normais, né? Tipo, que não fossem de dieta. Eu queria mostrar que eu unia as duas coisas. Mas o nome ficou tão E já forte. tinha esse nome? Já, no começo. sempre teve. Sempre já foi engordite. Sempre teve esse nome. Aí o nome ficou tão forte que eu nunca quis mudar. Não quis mudar. Não, nunca quis mudar. Foi por isso. Mas hoje em dia, de vez em quando, assim, claro, eu faço algumas indicações, assim, de comidas saudáveis, né? Mas são mais pontuais, porque o meu público quer ver a comida que é pra chutar o balde, entendeu? Entendi. Aquela que é a dica sensacional. Um lugar especialíssimo, né? Eles engajam. Diferente dos outros. Eles engajam. O meu público engaja muito mais com a comida, que é igual você falou, o lanchão, a pizza, aquela coisa com aquele monte aquela de coisa queijo. exagerada. Mas não que as bastante. dicas fitness também não sejam válidas, né? Claro. Ajudam claro, também, né? É. Mas o público acostumou, né? O seu público, então, na verdade, é o que não tá muito preocupado com o diet. Não. Que quer comer bem, dane-se. O meu público é igual eu. É o público que quer comer, mas que ainda comendo quer emagrecer. Quer entendeu? emagrecer mesmo É na o base. público que pergunta lá no como emagrecer comendo horrores. Olha só, né? É doideira. Igual Não eu. quer fazer dieta, né? Quer comer. Ai, gente. Quer comer e quer emagrecer Quer ao mesmo comer e quer tempo. emagrecer. Essa sou eu. E como é que você tem algum critério, por exemplo, para escolher? Eu fui... tipo assim, não sei como é que funciona, né? Você vai no lugar, acha legal e aí... porque, pelo que eu entendi, então, por exemplo, vamos entender umas coisas aqui. Hoje é a sua profissão. Sim, Você vive disso. sim.
Desde 2021, exclusivamente. Desde 2021. É. Então, digo assim, você cobra lá o seu valor, né? Pra poder divulgar e tal. Sim. Como é que você usa esse critério hoje? Você chega num lugar, vê que é bacana e aí você combina com a pessoa? Ou as pessoas já se procuram hoje, né? Digamos assim, teve um momento que você resolveu cobrar. Foi isso? Sim. Mais ou menos isso. Foi. A partir de 2019... Olha como a construção ela é lenta, né? Sim, demora, né? Demora. 2019, eu já conseguia cobrar, ainda que pouco, de alguns lugares que me procuravam. 2020, com a pandemia... e deu uma pausa. Aí, o que aconteceu? Eu vivi um período ali que eu tive que ter muita paciência. Porque muita gente começou o problema é que não tinha como a pessoa ficar indo nos lugares, né? Não podia sair. E aí, o que aconteceu também? Muita gente começou a fazer comida em casa, fazer pra ter renda extra, né? Então, assim, foi um momento de desespero. Né? Muito... Não podia frequentar bar, lanchonete, restaurante, nada. Muito complicado, mas explodiu o delivery. Você vai divulgar, uma pessoa não pode ir, não adianta, né? Não, mas aí, o que aconteceu? Eu divulgava Aliás, muito até uma curiosidade, como é que você sobreviveu nessa época? Então, aí foi exatamente isso. Foi com os deliveries. Os deliveries. Porque nessa época eu tinha outro trabalho também. Então, eu não vivia exclusivamente ainda disso. não era exclusividade, né? Aí, o que aconteceu? Aí, eu recebia muitos deliveries e eu não cobrava. Eu postava, entendeu? Eu recebia, eu postava. Só que isso Pelo menos começou... você mantinha o conteúdo. Mantinha o conteúdo. Mas foi uma coisa que começou a me cansar. Porque o interfone da minha casa tocava o dia inteiro. O povo ficava desesperado de precisar divulgar. Era o dia inteiro recebendo. Assim, nossa, eu experimentei muita coisa. Eu recebi muita coisa. E assim, pra mim, foi uma... Acelerou o meu trabalho em muitos anos, né? O pessoal queria fazer permuta. Queria. E aí, eu tive que eu comecei a ter a noção que eu ia ter que organizar. Que não ia ter... senão ia se perder, né? Não ia ter como. E eu sozinha já não tava conseguindo lidar, né? Tipo, fazer o conteúdo e também fazer a parte comercial, a né? parte comercial, Era muito complicado. Daí eu contratei uma pessoa pra fazer só a parte comercial pra mim e deleguei. Nossa, no começo foi muito difícil. Ainda mais aqui em Pouso Alegre, né? A cidade não era tão grande, né? Tipo, foi bem difícil pra ter aceitação disso, sabe? Porque aí a gente melhorou os valores e tal, foi estruturando. Mas depois, quando pegou tração, o negócio... Começa aí. Aí começou a ir. Aí o pessoal começou a procurar. E é assim até hoje. O pessoal me procura... Quando eu não conheço o lugar, a gente sempre combina. Ou eu faço uma visita, tipo, isso é tudo combinado antes. Eu faço uma visita, eu falo, eu vou provar o que você tem, o teu prato, o teu cardápio, o que você quiser. Pode ser até em quantidades menores, porque eu deixo bem claro que eu não vou... Pra você degustar, né? Exatamente, pra degustar. Você não vai comer trocentos pratos que os caras Eu faço questão de, tipo assim, deixar claro que não é pra aproveitar. Esbanjar, tipo, né? Pra falar assim, nossa, tá vindo aqui só pra comer de graça. Não é. É justamente você pra ter quer realmente ter certeza que, que o sabor é gostoso. Exatamente. Se passar se eu falar assim, nossa, legal. Passou nos seus critérios. Legal, comida boa, ingrediente de qualidade, se é delivery, ou então se é presencial, atendimento bom, ok, vamos seguir pra fazer uma publicação. Aí, beleza. Se eu não gostar, o que infelizmente acontece, aí a gente fala, infelizmente. Então você tem essa liberdade? Por exemplo, você foi lá e a pessoa fala, eu queria muito divulgar. Sim. Mas aí se você, pelos teus critérios, você usa, fala, Sim. Você fala na cara dura. Então, geralmente isso sobra pra minha mãe, né? Você não tem vaga. Não, isso sobra pra minha mãe. Mas é muito complicado, porque tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Olha e só. assim... Às vezes a gente pega produto que tem qualidade de ingrediente que não me agrada, que eu vejo que é ingrediente de baixa qualidade. Às vezes eu realmente não gosto. Às vezes não gosta mesmo. Às vezes eu não gosto. Tipo... não é obrigado também, né? Não é porque a pessoa tem um estabelecimento que você fala, que beleza. Só porque, vamos falar a verdade. Que a pessoa está pagando. Sim. Aí você vai indicar, né? Porque a pessoa me pagou, eu vou indicar. Mas é que você tem um critério, né? Exatamente. E eu respeito muito isso, porque é o que a gente sempre fala pra pessoa na hora de dar um retorno. A gente tem um compromisso com o público. E isso queima não só eu, mas como você também.
Porque Exato. imagina só, vai Você vira manda um uma, monte de gente, vai chegar lá... vira uma publicidade negativa. Aí a pessoa começa falando, e a Letícia não tá indicando lugar bom. E assim... Aí complica, né? E complica, porque às vezes, muitas vezes acontece também. Eu indico, eu achei legal, achei bom. Tem gente que não acha e vem e me detona. Entendeu? Eu recebo as mensagens no direct ali. Olha que só. me detona. É mesmo? Aham. Nossa. É porque assim, embora, é lógico, né? Porque assim, é seu, né? Vamos dizer, é a tua cara, é o teu negócio, é um trabalho, embora seja, é rede social, tudo bem, mas Sim. é um trabalho. Você não tá fazendo por fazer ou indicando porque estão pagando. Exatamente. É porque você realmente seleciona, Sim. não, me agradou, né? Sim. É igual, por exemplo, no MasterChef, né? Você vê lá que vai selecionando, né? Vai ficando os bons, os melhores, né? Não é tipo assim, porque tu aqui... Tá, todo mundo tem talento, mas vai selecionando até funilar, né? Então, no teu caso, por exemplo, você tem que selecionar o que realmente vale a pena você dar a tua cara a tapa, né? Digamos assim. É exatamente isso, é o que vale a pena. Eu tô atestando que o lugar é bom. É o seu... É você, né? Mas assim, graças a Deus, pelos feedbacks que eu recebo, é muito legal quando eu recebo muita gente que fala assim, nossa, tipo, eu já fui em muitos lugares que você indicou, só teve um que eu não gostei. Isso é ótimo. Porque, claro, você nunca vai agradar todo mundo, Não vai agradar, né? até por questão de paladar, né? Por exemplo, às vezes você pode gostar de uma coisa que é mais apimentada, o outro não gosta. Eu gosto de muito tempero, o outro já não gosta, acho que é forte. Então, assim... Paladar é um negócio complicado também, né? Mas que é o seu, né? Exatamente. Te agradou, mas não quer dizer que vai agradar todo mundo. Aí, por exemplo, agora eu já vi pessoas que já falaram, nossa, nunca errou uma. Aí eu falo, nossa, que bom. Que bom, né? Então tá selecionando daí, né? Mas, claro, tem de tudo, né? Tem gente que já teve gente que falou há muito tempo atrás, que eu cheguei a ficar até chateada. Esses dias que eu até relembrei que eu tava mandando pra uma amiga minha. A menina falou assim pra mim uma vez... Eu já desisti. Eu não vou te seguir mais, porque eu só gastei dinheiro à toa com as coisas que você indicou. Aí eu peguei e falei assim, nossa... Meu Deus. Tá bom, aí. O que eu posso fazer? Que isso. Mas o pessoal o critério dela tá bem a ver o seu, né? Tá bem complicado, né? Bem contrário, né? Mas sempre tem os como é que a gente chama isso? Os haters. Os haters, né? A gente nunca sabe. Né? Então, é aí que tá a questão. A gente nunca sabe. Assim... Claro, tem gente que realmente está sendo honesta. Às vezes realmente não gostou, não teve uma experiência boa, pode ter acontecido alguma coisa, mas tem gente que vem só para alfinetar. E eu já vi casos, assim, de pessoas, às vezes até mais próximas, que, por exemplo, assim, eu postei uma coisa. Nossa, falou na minha cara, não gostei e tal. Passou mês, a pessoa vira e fala para mim, tal coisa é do melhor lugar do mundo. Aí eu falo, eita, né? Acho que tava só me... Esqueceu, entendeu? Que falou mal. Às vezes esqueceu o que falou lá, né? Exatamente. Já vi isso muitas vezes. Pois é. E tipo assim, hoje, quando as pessoas te procuram, elas já... bom, você foi lá, fez a tua avaliação. Normalmente o pessoal já sabe que você vai ter essa seleção. Sabe. Já sabe. Já vai consciente. Sabe. O pessoal já sabe. Alguns ficam até nervosos. Mas o pessoal já sabe? Já. E a gente também, assim, às vezes eu dou uma... Geralmente, isso é tudo muito bem explicado, né? No contato inicial, por WhatsApp. Mas às vezes a gente dá uma reforçada. Tanto é que até essa questão mesmo de... Às vezes eu vou em lugar e eu falo assim, manda menos, pode mandar meia porção, porque às vezes a pessoa quer que a gente experimente tudo. Entendi. Aí eu falo, não precisa, pode ser só um digamos pouquinho. assim, vê os pratos que são os mais... Porque dá pra gente ter noção, né? Vamos dizer, os pratos da casa, tempo, né? É muito tempo trabalhando com isso. Sim. Então, a minha mãe até uma vez brincou com o moço, falou assim, moço, se você trouxer uma batatinha frita aqui, a gente sabe. Sim. Então, assim, dá você pra tá ter... acostumado também, dá né? pra ter ideia. Pela já fez quantas avaliações, né? Nossa, muitas. Então, assim, pela apresentação do prato. E acontece de alguma pessoa reprisar ou não? Você sempre seleciona um novo, por exemplo. Você foi no fulano e daqui a um tempo você volta de novo.
Ou não? Não, eu faço assim, geralmente eu volto sim, mas é muito pela demanda do cliente. Por exemplo, assim, se um restaurante determinado fala assim, eu quero que a Letícia venha aqui todos os meses. Se é um restaurante já que eu gosto, que eu confio, e aí Aí você vai de novo. Aí eu vou, porque aí a gente faz dessa forma. Então, às vezes ele tem produtos, tipo, sazonais, é muito legal. Verdade, Pra apresentar novidade, né? Às vezes tem um prato novo tem na casa. Tem prato novo, exatamente. Aí a gente trabalha então, dessa repete forma. a dose. Sim, Quantos for necessário. Sim. É bem de acordo com o que o cliente, tipo, pede. Sim. E hoje você tem uma equipe. A tua mãe? A minha mãe. Às vezes o meu marido. Ah, é? Que ajuda, às vezes, nas gravações, né? Mas a tua mãe, ela cuida mais da parte comercial, A minha então. mãe mais da parte Agora comercial. é ela que cuida da comercial. Agora é ela que cuida da comercial. A minha Grande mãe... abraço aí também pra Lu. Aliás, tem uma particularidade aqui, né? A sua mãe, ela estudou desde a infância com a minha esposa, com a Márcia, né? Então, as duas foram colegas aí de sala há muito tempo, né? Um abração pra você, viu, Lu? Obrigado aí também por ter me atendido aí pelo Zap aí, e a gente conseguiu marcar, né? A Letícia está aqui hoje. Letícia, e tipo assim, com toda essa caminhada que foi acontecendo e tudo mais, você se acha uma pessoa famosa? Depende. É que assim, eu sou muito tranquila, sabe? Às vezes eu até... E na verdade, às vezes eu sou até um pouco tímida, não parece, mas às vezes eu sou. Às vezes eu chego num lugar e eu entro, e às vezes as pessoas olham. Tipo assim, às vezes eu vejo as pessoas, tipo, cochichando, é a fulana. Eu fico muito sem graça. Olha só. Eu fico com muita vergonha. Aí, às vezes, até minha mãe fica brava comigo. Fala assim, olha, tá olhando pra você. Eu falo, mas, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, tipo, oi, fica dando tchauzinho? Eu tenho muita vergonha. Mas se a pessoa vem até mim, tipo, fala, nossa, eu atendo, eu recebo com o maior carinho, eu adoro. Mas que eu fico com vergonha, às vezes eu fico com vergonha, assim, porque eu não sei, né? Sim. Então, eu fico mais na minha, assim. Eu tenho um perfil que eu sou mais reservada. Mais conservador? Não parece, né? Não parece, mas é porque... Mas eu fico sem graça, né? Até a pessoa dá liberdade. Dá liberdade. Né? Se a pessoa deu liberdade, aí eu tô tranquila. Entendi. Mas eu já acostumei. Né? Já acaba que sendo o seu dia a dia, né? De uma certa forma, eu já acostumei. Às vezes mesmo eu pego o Uber, às vezes o Uber fala, nossa, eu te conheço em algum lugar. Aí eu deixo. Disso, né? Tem muito disso. Aí eu deixo pra ver, né? Pra ver então, se ela vai lembrar. Aí eu, da onde será? Aí eles... Você não é a menina da internet que faz os vídeos? Aí eu falei, eu queria ver se você sabia. Ou então, tem uns que já falam de, cara, eu não acredito que eu tô carregando a engordade. Tá vendo? Eu tô falando você tá ficando famosa. Já é famosa. Mas aí quando eu saio de Pouso Alegre, por exemplo, eu tenho muito hábito de ir pra São Paulo, né? Aí chega lá, eu sou uma completa desconhecida. Completa desconhecida. Então, isso que eu ia te perguntar. Na verdade, digamos assim, esse trabalho você faz mais regional mesmo. Mais Pouso Alegre até. Sim, mais... Nossa, 90%, região. 90% é Pouso Alegre. E cidades vizinhas. E as cidades mais próximas, né? Cidades vizinhas. Por questões... De logística? É mais por questão de logística mesmo. Porque... Tem lugar que até é lugar bom, mas é muito difícil acesso às vezes. E assim, por exemplo, o tempo às vezes de estrada, né? E aí o tempo para ir, para chegar, para fazer o conteúdo, depois para voltar. E eu ainda às vezes tenho conteúdo, como eu que edito, né? Você mesmo que edita? Eu que edito os meus conteúdos, então eu demando muito tempo de edição. Então, eu acabo ficando mais por aqui mesmo. Desculpa, Ana, curiosidade, você edita no celular ou você edita no PC? Celular. No celular. Eu acostumei a editar no celular. Como é que cada um tem uma particularidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho pavor de editar em celular. Eu só consigo editar no celular. Sério, o meu negócio é editar em PC. Eu faço edições o tempo todo, mas no computador. Não Antes, consigo. Quando eu comecei, eu não tenho paciência para editar no celular. Não é sabe quando você não tem jeito pro negócio? E olha só, hoje, antes de vir pra cá, eu ainda vi um meme da pessoa falando que parece que ela não consegue fazer nada no celular porque ela acha que é incompleto o celular, né? Que ela precisa de um computador pra ela ver que tá... Eu já sou o contrário, eu faço tudo no celular. Que coisa, né? Tudo. Computador muito raro eu abri. Olha só. Muito raro. Só se realmente for uma coisa que não abre no celular. Aí, beleza. Aí a gente abre o computador. Mas tudo por aqui. E você tinha noção, assim, de quando que você começou a perceber, falou, nossa, negócio agora vai?
Teve esse momento? Então, eu acho que Que quando... deu aquele insight. Você olhou e falou, nossa, agora, digamos assim, agora eu vou decolar. Teve isso? Ah, teve. Tiveram 2 momentos, na verdade. Um mais no começo, mas foi bem no comecinho mesmo, que foi 2019. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Que foi quando eu levei um baita de um hate, porque eu postei de uma loja de Pouso Alegre falando mal do negócio. Nossa. Aí veio o pessoal defender a loja, a menina printou minha página, falou, não sigam, é horrível. Só que aí eu comecei a ganhar um monte de Acabou seguidor. seguindo um monte de seguidor. Porque assim, foi muito feio o que eles fizeram, sabe? Eles atacaram de um jeito, né? A internet tem muito disso, né? Tem. Se a pessoa vem e te ataca de um jeito muito severo, as pessoas tendem a ficar Sim. do seu lado. E foi o que fizeram comigo. Eles pegaram muito pesado, entendeu? Tipo assim, botaram funcionário, aí a menina printou a página. Não sei, essa página é horrível. Ela começou a me chamar de gorda. Né? Essas coisas que sempre acontecem. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro. Aí eu ganhei um monte de seguidor. Tem seguidores que são dessa época até hoje. Olha só. Essa foi uma vez. A outra vez foi quando eu postei o vídeo no TikTok, que foi o vídeo de Tudo Um Porco, que viralizou em pouquíssimas horas, tipo, pro Brasil inteiro. Capaz. Porque foi um vídeo que eu nunca esqueço, assim, é a métrica que eu tenho na cabeça, que eu não esqueço, que eu postei o vídeo 1h da tarde, e quando foi 1h30, ele já tava com, acho que mais de 100 mil visualizações. Ô, louco, meia hora? Meia hora. E aí todo mundo começou a mandar. Sem impulsionar, sem patrocinar, sem nada. Foi no orgânico. No orgânico. Porque foi um teste que eu já tinha TikTok, né? Tipo, eu entrei no TikTok bem rápido, né? Eu não esperei a vibe do TikTok engrenar, não. Em 2020 eu já fiz uma conta no TikTok. Só que o Instagram você começou em 2016, né? O Instagram em 2016. Então você demorou 4 anos pra entrar no TikTok. Mas o TikTok antes eu acho que nem tinha. Não tinha, não. Era outro não nome. Não exatamente quando foi. Era Musical.ly, um negócio assim, né? Aí eu entrei no TikTok já em 2020. Logo no nem começo. sabia o que postava naquilo lá. Era muita época de dancinha. Aquela época no comecinho de TikTok perdido. Era dancinha. Tava todo mundo perdido lá. Aí eu postava umas receitas. Já tinha alguns vídeos lá, que eu tinha até tipo, bastante visualização e tal, mas... Aí eu resolvi fazer um teste. Eu tinha visto um vídeo de uma menina lá de São Paulo. E eu vi que ela gravava os lugares de um jeito, assim, tipo, mostrando a experiência. E aí eu tive uma postagem pra fazer no De Tudo Um Porco. E aí eu testei o formato que ela usou com as imagens do De Tudo Um Porco. Aí eu falei, vamos ver o que dá, né? Gente, a hora que eu vi o que aconteceu, eu falei, meu Deus do céu. Coisa. E numa dessa também traiu um monte de seguidor pra você. Um monte de seguidor, um monte de parceiro. E aí, claro, esse formato é o formato de vídeo que acabou, né, entrando em alta, que é até hoje, né? Te dando impulso, né? Que é o vídeo, é o vídeo, tipo, com a narração, quer dizer, com as imagens e a narração, né? Que até hoje em dia ele funciona bem, né? Ah, tá. Entendi. Hoje você não... Teve uma época que você se filmava, né? Sim. Agora é mais imagem dos pratos. Lógico que tem as imagens suas, você comendo. Que essa aí tem que ter. Essa tem que ter. Se deliciando toda lá, né? Isso tem que ter, né? Essa tem que ter. Mas você foca bastante no prato em si, né? Bastante no prato. Fazer as imagens, tipo assim, bem apetitosas, né? A galera ficar com... Aí você pegou jeito, né? O jeito de pegar melhor ângulo, melhor cena. Você vai pegando o jeito vai ali, pegando né? jeito de... Mas é aquilo, né? A rede social, ela muda o tempo inteiro, né? E muda muito rápido. Algoritmo o tempo todo. Aí você tá indo, de repente o algoritmo vai lá, muda um monte tudo. De coisa. Então, assim, esse formato de vídeo, ele ainda funciona, mas eu acho que daqui a uns anos ele não vai funcionar tanto mais, né? Né? A tendência é sempre ir reciclando e renovando. Mas você acha que, por exemplo, vai chegar assim como foi um boom, né? Você foi ascendendo, né? Você acha que vai chegar um momento que, tipo assim... mas acho que não, né? Porque lugares sempre vai ter, coisas gostosas para comer sempre vai ter. Você acha que vai chegar um momento que, tipo assim, vai cansar? Você acha que vai acontecer isso? Eu acho que depende. Porque eu acho que existe... Talvez a audiência, o público pode cansar. Mas eu acho que o principal, quem pode cansar sou eu. É você mesmo. Não é o público, na verdade. Porque, por exemplo, eu acho que pra audiência não cansar... Você tem que estar sempre ali de olho no formato que tá rolando na internet. Por exemplo, eu acompanho o canal dos Caçadores, eu não sei se você já viu, que eles são do Rio de Janeiro. E eles são muito fortes... Mas no Instagram mesmo. Eles são muito fortes no YouTube.
Eles fazem muitos vídeos de comida há muito tempo, mas eles também são fortes no Instagram. E eles sempre estão... Eu percebo que eles nunca caem, entendeu? Nunca caem, porque eles estão sempre Inovando. acompanhando Tendência. a tendência, os formatos de conteúdo. Então, eles não caem. O Brog, que foi um exemplo que eu te dei, o Brog... Nossa, tomara que não veja eu falando isso, mas eu acho que ele tá bem perdido nessa onda do conteúdo já faz muito tempo. Porque eu acho que muita gente começou a fazer receita e eu acho que ele não inovou muito. Não inovou. Não às melhorou vezes você o formato. entra com um conceito, mas de repente você tem que adaptar, né? Exatamente. Que vai alterando mas muita coisa, né? É onde As entra o tendências, cansaço. É. Porque às vezes a cabeça, no caso dele, eu não sei, né? Mas às vezes a cabeça do criador começa a ficar cansada, né? Vai bugando. O tempo inteiro eu tenho que... o tempo inteiro eu tenho que mudar. Nossa, tá ótimo. Aí acerta a mão, vem o Instagram, lança uma atualização nova, vem não é no mais algoritmo assim. e bagunça tudo, né? Exatamente. Então eu acho que é isso. Eu acho que pra não cansar, pra não ter declínio, eu acho que tem que estar sempre acompanhando. Tem que ficar antenado, não adianta. Porque, e é uma área que muda o tempo todo, né? Eu que digo, a gente começou a trabalhar com marketing desde a época que não tinha nem computador. Então, nem era marketing digital. Não, era marketing normal. Digital foi muitos anos depois. Era marketing braçal mesmo, né? Então, tipo assim, aí hoje agora, com a ascensão da inteligência artificial, então... Pois é. Nossa, então agora você tem que... Pois é a ascensão da inteligência artificial. É uma coisa também que eu acho que as pessoas têm que ficar muito antenadas, porque quem não tá usando ainda... Tá ficando pra trás. Já ficou, né? Já ficou pra trás. Já ficou pra trás, porque, assim, até quem fala assim, imagina quem trabalha com criação, né? Mas até quem trabalha em outras áreas tem que inovar. É porque, assim, a inteligência artificial, ela tem os dois lados, né? Ela pode ser prejudicial dependendo do que você faz, de como você usa. Mas como ferramenta para acelerar os processos... É muito bom. É o que eu te falei, por exemplo, a hora que a gente estava conversando aqui antes de a gente começar. Ferramenta, por exemplo, eu uso bastante o Photoshop. Então, processos que eu demorava, às vezes, horas para fazer ali, né? Retocando com borrachinha e tudo mais. Hoje, a própria ferramenta, você ampliou aqui, você dá um clique, pede para generativa criar, ela vai lá e ela já amplia, reconhece em 15 segundos. Pois é. Coisa que eu demorava às vezes horas. Então, assim, os processos você consegue fazer muito mais rápido. Facilita muito. Então, facilita muito, né? Então, para criador de conteúdo, né? Para quem trabalha com marketing, você usar a inteligência artificial corretamente, nossa. Exatamente. É um funcionário em tanto, né? O ChatGPT vira seu funcionário, né? Nossa, ele é meu funcionário. É o seu meu guia. Funcionário, meu terapeuta. É tudo um pouco, né? É amigo. Mas é muito bom, Mas é muito bom. Mas, claro, ele é aquela coisa. Quem era profissional meia boca, vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. Se não souber adequar, né? né? E é engraçado que tem gente que ainda fica relutando. Ah, não, isso aí é uma vibe. Ah, daqui a pouco não tem mais. Ah, não sei o quê. Mas é assim, eu lembro... Quando começou a internet, eu cheguei da aula de informática muitos anos, ensinando a pessoa a entrar num site, navegar, criar e-mail. As pessoas não sabiam fazer isso. Eu acho que você deu aula de informática pra mim. Sério? Lá no Senec. É verdade. Eu não sei se você vai lembrar de mim, mas eu acho que deu, porque eu lembro. Nossa, aí, gente, olha, estão lembrando de uma coisa aqui impressionante. É verdade, eu dei aula no Senec bastante tempo, de informática. De informática, é. Você estava em que série, não sabe? Eu não lembro. Você não lembra? Você foi na sexta, na sétima? Deve ter sido por alguma quinta, dessas sexta, séries. sétima, foi. Por alguma dessas séries aí. Olha só, verdade. Então já foi minha aluna, hein? Você é o cara bravo ou não? Não. Você não lembra? Era de boa, era bonzinho. Aí, viu, gente? Não, era bonzinho. Tá vendo lá? É dica da Letícia, eu era bonzinho. Então, assim... então, nessa época, a gente tinha que ensinar, porque as pessoas não tinham noção de como criar e-mail, umas bobagens, né? Que hoje, assim, a criança nasce sabendo fazer isso hoje, já, né? Eu acho engraçado, gente, quando eu vejo a criança lá, com o dedinho, né? Escolhendo vídeo, eu acho passando. Engraçado também. Eu acho assim, gente... E o jeito que eles olham pro celular, né? Quando tem um bebê, assim, às vezes, tipo, tá na mão, assim, a criança faz assim, né? Tipo, nossa... É impressionante, né? Gente, com essa época a gente não sabia, assim... Eu lembro, 92, eu trabalhava... 91, eu trabalhava no jornal Bons Negócios. Você lembra do jornal Bons Negócios? Que era um jornal de classificados que tinha aqui. E eu fazia... Era tudo no Pestap.
Você nem sabe o que é Não. isso. Usava caneta nanquim, usava aquela cola Prit, era artesanal. O negócio, pra fazer uma publicidade, era tudo artesanal. Aham. E eu lembro que em meados de 92, a dona do jornal chegou pra mim e falou assim: nós vamos comprar um computador, porque a evolução tá chegando, e você vai precisar inovar aí, e você vai ter que começar a trabalhar no computador, porque acelera os processos. Eu tremi na base. Olha só. Eu falei, gente, eu não sei nem ligar o computador. 92. Olha só, nossa. Eu nunca tinha ligado um computador na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. Então, olha essa coisa engraçada, né? E aí, depois dali, logo em meados de 95, 94, 95, já começou a ascensão da internet, que na época era discada. Era discada, eu lembro. Então, você ficava torcendo pra discar ali a internet, E era né? lerdo, né? Nossa! E quando que desconectava? Pra conectar de novo, era aquela novela. Era você muito ficava lá triste. esperando o modem, né? O barulhinho. Era nada. muito triste. Nossa. Conectar de novo, aí você ficava naquela alegria. Conectou na internet, né? Então, tipo assim, olha que engraçado, né? Eu lembro que os computadores que eu comecei a trabalhar na época era um disquete, por exemplo, que eu gravava um monte de foto, um monte de texto, era de 5.4 mega. Nossa. Hoje, uma foto do celular é isso. É isso. Ocupa esse espaço. É. Né? Verdade. O que ocupava um disquete que você gravava um monte de coisa. É verdade, gravava né? um monte de coisa. Então você vê como é que... E olha só, isso tudo foi acontecendo e a gente foi acompanhando e não tinha o que fazer. Exatamente. Gostando, não gostando, entendendo ou não entendendo, é o que estava acontecendo e tinha que acompanhar. Né? Então, tipo assim, a mesma coisa que eu vejo como a inteligência artificial. Ela chegou... Gente, é uma realidade. É a mesma coisa que foi com a internet. Você vê as locadoras. Verdade. Cadê a locadora? Não tem mais. existe, Agora é tudo Netflix. Tudo Netflix, né? Acabou a locadora. Eu ainda vi Quem tem locadora hoje? Não tem. Não existe mais, né? E eu ainda vi São as tendências do mercado, né? Exatamente. Ainda vi um post falando, ontem eu acho, né? Como que eles conseguiram, né? Essas plataformas de streaming livrar da pirataria, né? Porque aí as pessoas... Porque antes, na época de locadora, pirateava muito, Pirateava muito. E aí, hoje em dia... Claro, hoje em dia tem eu lembro que tinha vários sites né? que você conseguia baixar os filmes. Conseguia, baixar, né? verdade. Agora, hoje, você vai tentar pra você ver. Aparece aquelas mensagens lá de que foi removido por questão de direitos autorais. Não tem mais, não consegue mais baixar, né? Exatamente. Porque travou tudo, né? Agora não tem mais isso, né? Exatamente. Então, assim, gente, para quem ainda tá aí relutando com a inteligência artificial, achando que é uma tendência que já que vai acabar, gente, acorda. Não vai acabar. Entenda que ela é parte da nossa vida hoje e vai ser muito mais, né? Vai. Daqui, eu não consigo nem imaginar. Eu também não consigo imaginar. O que vai acontecer, tipo, porque assim, é tão rápido o negócio, né? Porque eu lembro que quando a inteligência artificial começou, quando eu criei a minha conta no ChatGPT e eu fiz os primeiros testes, eu fiquei assim, não. E era um ChatGPT tão, assim... Era bem inferior ao que é hoje. Principalmente ao Plus, que é pago, né? É trocentas vezes maior. Então, tipo assim... Mas olha só como você vai entendendo que aquilo hoje é parte do seu dia a dia. Exatamente. Né? Então, os influencers de plantão aí que estão relutando, não adianta. Você tá brigando, você vai começar a nadar contra a correnteza. Né? Não adianta. Letícia, e outra coisa, por exemplo, vamos dizer, no patamar que você já está hoje de conhecimento, o pessoal já te segue, já curte, já te procura e tal. A gente percebe aí que já começou a aparecer alguns imitadores. Já tem gente querendo fazer o que você já começou a fazer há um tempo atrás, né? E já estão começando a imitar. É isso mesmo. Sim. Todo mercado é assim, Todo mercado é assim, né? Tem alguém para... Eu lembro até antes de eu começar, tipo, né? Como eu falei, né? Comecei a página em 2016... 2017 eu tinha ali, mas eu mantinha, mas eu não tava entendendo nem o que eu tava fazendo ali, né? Lógico, tinha noção, brincadeira, mas era bem superficial. Mais e aí, light. eu lembro que eu fui fazer um curso lá no Senac.
E aí o meu professor falou assim, você pode com essa página. Ele ainda me deu uns toques. Falou, você tá postando a foto do hambúrguer, mas você não tá postando a receita, né? Por mais que a pessoa não vá fazer a receita, ela quer ler a receita. Claro. Aí eu falava pra ele, não, né? Deixa pra lá. Deixa pra Não lá. é isso meu intuito? Não, deixa pra lá. Aí eu falava assim, outra, que as pessoas, elas nem ligam pra isso. E eu não esqueço ele falando pra mim, você pode abrir o mercado aqui. Aí, você já pensou nisso? Pois Aí eu, é. Né? Ia ser legal. Mas, tipo, não levei muito a sério, Aham, né? você nem deu muita bola. Época, né? É. E aí, realmente, quando foi em 2018, que aí a Você minha deu ficha aquele caiu, eu start falei, lá, né? gente, ele tem razão, né? Mas, claro, se você pega meus posts até, sei lá, até 2019, até um pedaço de 2020, até um pedaço de 2020, que eu falo assim, até o primeiro semestre de 2020, né? Dali pra frente até hoje, dá pra ver que, tipo, nossa, Teve uma mudança muito grande. mudança muito grande, né? E aí você vai começando a entender a questão da gestão de conteúdo, né? E cada vez você vai ficando mais técnico e mais estratégico, né? Quanto mais você faz, mais você vai aprendendo, mais vai lapidando, né? Você vai entendendo. Isso é muito legal também. Exatamente. Isso é muito legal. Você acha que, vamos dizer, para quem tá querendo iniciar um trabalho aí, né, como influencer, vale a pena? Vale, se a pessoa estiver disposta a pagar o preço também, né? A pessoa tem que estar disposta a trabalhar, porque tem muita gente ainda que acha que não é trabalho, que acha que é fácil, entendeu? Acha que é uma brincadeira, né? E não é. Sério, é um trabalho, né? É um trabalho que exige dedicação, exige constância, esforço, exige responsabilidade. Então, e querendo ou não, é uma empresa, né? Sim. Então, a pessoa tem que estar ligada, principalmente no começo, né? Tem que estar ligada, né, em questão de venda, de marketing, porque senão vai acabar desistindo. Você tem que estar sempre atento, né? Tem que estar sempre atento, senão desanda. Não é só postar fotinho, ficar postando dia, hoje né? já foi-se a época que você, vou postar aqui só por postar, né? Isso não existe mais. Até por questão do algoritmo, né? Ele não vai distribuir seu vídeo, não vai distribuir seu feed ali de boa, assim, né? Tem tanto conteúdo, né? Nossa, é muito conteúdo. Hoje tem tanta conteúdo na internet, imagina. A pessoa vai, o Instagram acha o seu bonitinho e vai... Pois e cada vez pessoas ainda que já começam com estratégia, né? Tem muita gente que já inicia... Que já começa, já vai com estratégia, tipo... Definida. Não é, tipo, igual o meu caso, né? Que foi por hobby, não. Você começou sem pretensão nenhuma, né? Que a coisa foi caminhando, né? Mas foi sem pretensão no início. Mas hoje... Não dá pra você fazer isso mais. Não. Hoje... Eu acho que nem dá pra começar hoje despretensioso, né? Eu acho que se você for começar, você já tem que meio que começar, que nem você falou, né? Já meio que com uma estratégia, né? Sim. Do que fazer, de que conteúdo que você vai gerir, né? Sim. Se for tipo... A intenção real, eu acho que tem que começar com estratégia mesmo. Só dá pra começar de brincadeira se a pessoa realmente quiser brincar, né? Se ela não estiver tão preocupada em profissionalizar, digamos mas assim, né? Fora isso... Se quer profissionalizar, já tem que começar profissional. Já tem, exatamente. E você acha que hoje, por exemplo, eu já vi alguns vídeos seu lá da Bahia, lá, mas aquela foi mais viagem, né? Não foi porque você foi querer fazer um... Não, Foi mais... passeio mesmo. Foi mais por passeio, Aquele lá foi mais... Porque as pessoas gostam também bastante de ver o conteúdo orgânico, né? Gostam muito de ver o que você tá fazendo. Dia seu também, né? Fora as dicas, os passeios que a Letícia faz. Sim, gosta muito Gera de curiosidade. Ver. Gosta muito de ver, né? Vida pessoal. Sim. Nossa... É que assim, eu não gosto tanto de me expor. Ficar se expondo também, mas né? Que tem gente que gosta, né? Eu não gosto muito. Mas as pessoas gostam. As pessoas são fofoqueiras por natureza, né? Letícia, e você se imagina com essa questão, né? Que a gente estava falando de repente, o povo pode cansar. Você se imagina vendo a Letícia dando dica ainda por muitos e muitos anos? Então, eu vivo uma Você já parou pra pensar nisso ou nem pensou? Não, eu vivo uma questão que eu acho que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Pois é, né? Uhum. Mas, claro, tem questões relativas à minha vida pessoal que às vezes eu me preocupo. Por exemplo, por enquanto, eu ainda não tenho filho.
Mas e quando eu tiver? Então, né? Porque por exemplo, sair para restaurante. Tem semanas que eu saio para gravar à noite praticamente todos os dias. Nossa. E aí, como que faz, né? Quando a criança ainda Você tá grava pequena. quase todos os dias? Tem semanas que sim, e tem Olha. semanas que às vezes é 2 vezes no dia. Né? Tipo assim, Nossa. de tarde à noite, ou então de manhã e à tarde. Puxa Aí eu vida. fico pensando, eu falo, porque a criança até certa idade, né? Requer muito, a mãe Requer tá ali o muito. tempo todo, Lógico, né? depois que ela vai for ficando maiorzinha, eu vou ensinar ela também, entendeu? Vai dar as dicas de criança. Pra criançada. Brincadeira, eu não sei, não. Mas quem sabe, né? Porque tem criança que às vezes gosta, né? É, às vezes se Então, espelha na mãe, né? É. Vai ser blogueirinha. Mas se a criança ou quiser, blogueirinho. né? Se a criança quiser, não tem problema. Sim. Mas, assim, como você se sente realizada fazendo esse trabalho hoje? Nossa, muito. Eu me sinto muito realizada. Assim, não só... eu sempre falo... Nossa, eu posto isso direto. O que eu mais me sinto feliz, né? E mais realizada é ver como que a gente consegue transformar, né, o lugar, muitas vezes, né? Eu já peguei... Nossa, quantos lugares que, tipo, expandiram, né? Por conta da sua dica. Por conta do vídeo, né? Quantos lugares que receberam clientes novos, fidelizaram, né? Então, isso é muito legal. Então, isso é até uma coisa que eu ia te perguntar. Teve algum lugar especificamente, assim, que você foi lá, deu uma dica e, de repente, no começo não era tão badalado e, de repente, deu aquele boom? Então, tem um lugar que nossa, tem uma história super legal, que é a Pastelaria Amaro. A primeira vez que eu fui na Pastelaria Amaro foi... Que é lá no Recanto Fernandes? Lá no Recanto. A primeira vez que eu fui lá, eu fui por dica de seguidor. Olha só. Porque muitas pessoas falaram, tem uma pastelaria muito boa lá, você precisa ir. E aí eu fui. Eles não tinham nem Instagram quando eu fui. Ô, louco. Aí eu fui, postei, adorei o pastel, postei. Então não tinha nem como marcar você, porque não tinha. Não tinha. Aí não tinha nem como marcar. Olha que Passou, doideira. acho que, sei lá, uma semana, não sei o que foi, a dona conseguiu o meu telefone. Aí eles criaram um Instagram lá, tipo, de imediato. Nossa. Aí ela conseguiu o meu telefone e falou, Letícia, eu queria que você viesse aqui de novo e tal. Aí ela falou que começou a aparecer de gente aqui, falando que foi por causa da sua postagem. Na época eu devia ter, sei lá, 11 mil seguidores, entendeu? Pouca coisa, né? Ah, você tinha uns 11 mil seguidores. Tinha de 10 a 11 mil seguidores. E aí depois eles abriram outra unidade, né? Eles têm unidade lá perto do hospital também. Tem outra unidade. E assim, foi agora. um lugar que foi muito bacana, porque foi estruturando de uma forma, porque a proprietária de lá, ela sempre também me escutou, ela sempre teve muito aberta. Então, a própria questão do catupiry, que eu brigo muito, né? Lá antes eles não usavam um catupiry que tinha qualidade boa. E aí, eu comecei a conversar com ela, ela colocou a opção no cardápio. Então, hoje tem a opção, quem quiser trocar, quem quiser pagar, ela troca o catupiry, a pessoa consome o original. Quem não liga, tudo bem, né? E é muito legal isso. Que coisa, né? É muito legal. Nossa. Você vê o impacto que o teu trabalho... Pois é. Né? Eu acho que essa é a recompensa, né? Nossa, é a maior recompensa. Fora o dinheiro, Não, lógico. mas é claro. Mas a recompensa pessoal, né? Sim, é a maior recompensa, sem dúvida. De dizer assim, esse lugar cresceu porque eu ajudei, né? Digamos assim, muito legal. Eu contribuí, Nossa, né, com aquele crescimento. É muito legal, que muito legal. bacana. Bacana demais. Ô, Letícia, e pra finalizar aí, que você... É uma coisa assim... Você acha que... vamos dizer assim, a tua pretensão vai ser sempre manter esse teu trabalho mais regional mesmo? Ou você tem uma pretensão de, amanhã eu vou resolver aqui, expandir? Então, às vezes quando eu viajo, eu fico com vontade. Eu falo, nossa, parece que eu queria fazer esse trabalho aqui. É muito legal, né? Principalmente quando eu vou para cidades maiores, né? Que tem muita opção, tem tipo muita São opção. Paulo. É que São Paulo também tem muito criador já, né? Não, com certeza. E Rio de Janeiro também foi um lugar que eu conheci de pouco tempo. É o que você falou, aí você vai ser primeiro que uma desconhecida no começo, né? Sim. Mas até chegar, fazer fama e tudo mais, é um exatamente. processo, é um outro processo que você tem que passar, né? Eu já fiz vídeos em São Paulo, né? Que foram muito bem, inclusive, principalmente em TikTok. Mas hoje em dia, assim, agora falando sem sentimentalismo e tal, eu acho que eu prefiro ficar aqui mesmo. Vamos dizer, ser bairrista. Aqui pela região, fica na casa, fica em casa mesmo, né? Exatamente. Fala que santo de casa não faz milagre, mas você é uma exceção. Ai, que bom. A Letícia é a santa que faz milagre em casa. Que bom. Santa Letícia.
Ai, ai. Que bacana. Letícia, eu acho assim, primeiramente, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, né, para vir no nosso podcast, né? A gente também ainda é um podcast pequeno, estamos começando também, né? Mas, assim, para nós é uma alegria imensa, né, ter recebido você aqui e contar um pouco da sua história, da sua evolução, de tudo que aconteceu na sua trajetória, que eu acho que serve também de incentivo, né? Como a gente falou. E para quem quer se aventurar, porque assim, digamos assim, não é uma certeza de que vai ser sucesso. É verdade. É uma coisa assim, pode dar certo, mas pode não dar certo, né? Sim, é verdade. Muita gente às vezes já começou, tentou, mas não foi, né? Sim. E para falar nisso, assim, digamos, você acha que precisa ter... O que é essa receitinha do sucesso? É algo que você também não se enxergava, assim, nesse patamar? Ou você chegou a se enxergar desde o começo? Não, né? Não, no começo é muito difícil. Eu acho que o principal é ter força de vontade. É ter constância naquilo que você faz, né? E também buscar, tipo, conhecimento técnico. Eu acho que são as coisas mais importantes. Vamos dizer, a receitinha básica, né? É o básico. Legal. E persistência, né? Persistência. A internet tem que persistir, né? Rede social você tem que persistir. Né? Tudo na vida, na verdade, tudo né? Na vida, Você gosta muito de algo, quer fazer bem, quer realizar, você tem que... Não pode, assim, tropeçou aqui, já desiste, né? Você tem que ter garra e firmeza, né? Exatamente. Letícia, muito obrigado. Eu agradeço imensamente pela sua participação. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui com a gente. E a maioria já conhece, né? Mas pode falar aí a sua... Quem quiser te seguir aí nas redes sociais, todas elas são em Engordnight? Sim, todas. Tudo? TikTok? Todas são Engordnight, todas. Todas? Todas, @Engordnight. Engordnight, em todas. Então é isso aí, gente. Então, quer seguir a Letícia, né? As dicas dela são, sensacionais. Letícia, mais uma vez, se quiser deixar aí uma palavra final aí para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que acompanha aí o podcast, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, foi muito legal, passou muito rápido, pois adorei. Eu espero aí ter contribuído um pouquinho, né, com a minha história. Com certeza. Para quem tá assistindo, para quem tá acompanhando, né? Uhum. É isso, o recado final é persistência sempre. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Imagina. Letícia, muito obrigado mesmo pela tua participação. E é isso aí, gente. Então, se você quiser aí compartilhar aí o vídeo da Letícia, compartilhe para nós aí. Inscreve no canal. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. E, como eu falei também, se você estiver deslocando e tal, não vai ficar assistindo o vídeo, senão você vai bater o carro. Então, você põe lá o teu foninho e vai ouvir, né, a nossa prosa bacana, a nossa prosa legal aqui com a Letícia, lá no nosso canal também, no Spotify, tá bom? E a gente, como sempre, espera aí que você... dê essa contribuição, né? Curtindo o vídeo, compartilhando, espalhando aí para todos os seus amigos, seus familiares, né? E se inscrevendo e acompanhando as nossas redes sociais, tá ok? Gente, muito obrigado mais uma vez. E você, lembrando de novo, quiser também anunciar aí o seu negócio, o seu produto, né? Nós temos também um espaço aqui para patrocínio, tá bom? Então, só entrar em contato aí também no contato que está na tela, nós estamos à sua disposição. E mais uma vez, gente, muito obrigado aí pela sua audiência e mais uma vez um grande papo aqui com a Letícia e espero você no próximo episódio. Um grande abraço, valeu!